Nós queremos, nesta tarde, proclamar o Evangelho, as boas novas de salvação, as boas novas de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. E foi isso que os anjos falaram aos pastores sobre o nascimento de Jesus Cristo. E queremos falar também que não é o nascimento do Senhor Jesus que salva o pecador, mas sim a sua morte. A morte de Cristo justifica a todo aquele que vai a Ele em arrependimento. E nós queremos compartilhar um trecho da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. É uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. O encontro de Jesus com Nicodemos. Capítulo 3 nos diz o seguinte, do Evangelho de João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque é nascido de carne, é carne. Porque é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires, importa-vos nascer de novo. Este homem Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um homem cumpridor da lei, esse homem, durante o tempo que conheceu o Senhor Jesus Cristo, algo chamou a atenção deste religioso Nicodemos, um membro de um sinédrio, que ele representava toda a classe do judaísmo daquela época. Nicodemos, um homem bem intencionado a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas que espiritualmente completamente ignorante a respeito das coisas eternas. Interessante que a Bíblia nos diz que Nicodemos, ele foi à noite ter com Jesus. Nós não sabemos, podemos talvez imaginar que Nicodemos foi à noite procurar a Jesus para que ninguém o interrompesse na conversa que ele ia ter com Jesus. Ou também podemos imaginar que Nicodemos foi ter com Jesus, talvez com vergonha dos seus amigos, de procurar o Senhor Jesus Cristo, e talvez alguns dos fariseus ficarem sabendo e questioná-lo a respeito disso. Mas esse homem, ele foi ter com Jesus à noite. E Nicodemos, ele diz que ninguém poderia fazer esse sinal que Jesus faz se Deus não estivesse com eles. Porque Jesus, antes um pouco, ele já tinha transformado a água em vinho. Jesus já tinha feito muitos milagres e Nicodemos, ele estava atento ao que estava acontecendo. Interessante é que talvez Nicodemos foi ter com Jesus. No primeiro encontro com Jesus, ele elogia a pessoa de Jesus, chamando Jesus de mestre.
E talvez Nicodemos achasse que poderia receber algum favor da parte de Jesus. Mas nós queremos mencionar também a verdade que Jesus sabe o que se passa no coração de cada um de nós nesta tarde, da mesma maneira que ele sabia o que estava passando no coração de Nicodemos. Porque no capítulo 2, no versículo 23 a 25 do capítulo 2 de João, nos diz o seguinte: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Certamente Nicodemos estava presente ali. Mas o verso 24 nos diz o seguinte: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que é a natureza humana. E é aqui que nós queremos nos ater nesta passagem do capítulo 2 de João, quando João diz o seguinte: não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Querido, você não precisa dar o seu testemunho a respeito da sua pessoa, do que você é diante de Deus. Mas o que a Bíblia diz aqui é que Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabe o que é a natureza humana. Jesus, ele sabe o que se passa com você. Jesus, ele sabe o que habita no seu coração. Então, é totalmente impossível você querer esconder algo da parte de Deus. Da parte de Deus, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza má. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. E talvez Nicodemos estaria pensando que Jesus iria estender o tapete vermelho: oh, que homem valoroso, vem me procurar. Mas não. Quando Nicodemos chega para Jesus e diz: mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Querido, o novo nascimento gera uma nova vida espiritual. O nascimento natural, ele gera seres humanos pecadores. É isso que nós somos desde a concepção, desde o nosso nascimento. É isso que o salmista nos diz lá no livro de Salmo. E é interessante que tem muitas pessoas religiosas, líderes religiosos, que desconhecem essa passagem e apoiam o aborto. É algo gravíssimo, porque desconsidera a verdade do que Deus diz na sua palavra. No versículo, Salmo 58, versículo 3, nos diz o seguinte: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentira. Desde a concepção, a natureza pecaminosa. Como pode alguém, desde a sua geração, no ventre da sua mãe, já possuir a natureza pecaminosa? E as pessoas desconhecem essa passagem porque a vida, o pecado já está no feto desde a sua gestação, a natureza pecaminosa. E muitos apoiam o aborto, levantam a bandeira do aborto, estão pecando seriamente contra Deus em apoiar o aborto, porque o salmista diz aqui que a vida está no feto. A vida está no feto, no momento da concepção, no momento que é gerado a vida, no relacionamento sexual, ali já habita o pecado. Essa foi a realidade, a verdade que Jesus falou para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. E você sabe, e nós sabemos, amados, que para
nasceram de novo. Nós entendemos que há uma necessidade de um relacionamento. Um relacionamento que aconteceu entre o nosso pai e a nossa mãe, para que assim nós pudéssemos nascer. E o nascimento espiritual é algo semelhante. Como eu falei, o nascimento natural gera seres humanos pecadores. O nascimento espiritual gera uma nova criatura espiritual. E Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no Evangelho de João, a palavra de Deus nos diz o seguinte: João fala da encarnação do Filho de Deus como Senhor de todas as coisas criadas, como Senhor do cosmos. Ele diz o seguinte de Jesus: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como que você pode se denominar filho de Deus se você nunca nasceu, querido? Esse é o ponto, esse é que é o ponto que nós temos que raciocinar. Como eu posso bater no meu peito e dizer que sou filho de Deus? Há uma necessidade de um nascimento para me denominar que eu sou filho de meu pai. Houve um nascimento, houve um relacionamento. Como que você pode se denominar filho de Deus se você não nasceu de novo? Ele diz o seguinte: os quais não nasceram da vontade, da carne, ou seja, esforço, um esforço próprio de você querer ser filho de Deus, nem da vontade do homem. Ou talvez você vá em qualquer igreja ou vê um líder pregando a palavra de Deus e ele ordena, ele dá uma ordem dizendo para que você nasça de novo. Não esqueça isso. E ele diz também que os que não nasceram do sangue, ou seja, se seu pai foi um pastor, seu pai foi um religioso e se autodenominava filho de Deus, isso não é sinal que você é um filho de Deus. Mas o versículo 13 nos diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o novo nascimento, ele ocorre normalmente na conversão. Esse é o maior milagre, quando o pecador vem a Cristo arrependido dos seus pecados, sabendo que a única coisa que ele merece da parte de Deus é a ira de Deus pelo seu pecado. É nesse momento, quando você reconhece a sua miséria e vai a Cristo em arrependimento. E hoje nós sabemos que o que é pregado é um evangelho de facilidade, para que haja uma espécie de negociação, que Deus precisa de você, que Deus necessita de você. Não, Deus é satisfeito na pessoa dele mesmo. Deus é satisfeito na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O pecador miserável que necessita da graça de Deus. E nesta tarde, você que ouviu o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, venha a Ele, confesse os seus pecados. Você não pode presumir que estará vivo daqui a 2 minutos, a 5 minutos. Lá no livro de Tiago diz que a nossa vida é um